E aí, minha galera linda, maravilha, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula. Lembrem-se, nós estamos falando sobre os movimentos sociais e hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais a partir da Era Vargas, ou seja, a partir de 1930 para cá. Lembremos-nos que até a Era Vargas nós não tínhamos uma cidadania no Brasil, porque a cidadania ela basicamente está voltada para o voto. E o eleitor, até então, ele não tinha essa capacidade de participar do processo. Então, a partir de Vargas, nós vamos começar a ver exatamente a inserção da população no processo eleitoral, culminando com o voto feminino, que ocorreu a partir de 1934, com a Constituição promulgada. Também vamos ver, durante esse período da Era Vargas, que entre 1930 e 1937, quando começa o Estado Novo, nós tivemos grandes avanços do ponto de vista, tá certo, dos movimentos sociais, principalmente no que diz respeito à questão trabalhista, por exemplo. Galera, um outro grande aspecto que nós podemos analisar dentro dos movimentos sociais durante a Era Vargas foi o surgimento de duas correntes antagônicas e que representavam exatamente movimentos organizados. O primeiro deles foi a AIB, Ação Integralista Brasileira, comandada pelo jornalista Plínio Salgado, que trazia todos aqueles que defendiam o nazifascismo. E o outro, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha Luiz Carlos Prestes como seu grande nome, que justamente buscava as alternativas mais democráticas, incluindo no seu bojo segmentos dos trabalhadores organizados, dos sindicatos, da intelectualidade, dos estudantes e da sociedade civil que defendia a liberdade democrática. Então nós tivemos aí esses dois grupos que representavam segmentos da sociedade que eram extremamente organizados. Então, pessoal, esses dois grupos eles tinham posições muito bem definidas. E o detalhe é que o grupo da AIB, da Ação Integralista Brasileira, esse grupo era muito mais simpático a Vargas do que a ANL, que era liderado por Prestes, que estava na clandestinidade neste momento. Agora é importante vermos que estes movimentos eles tinham características muito próprias, porque eles defendiam questões que estavam também muito bem pautadas. A AIB defendendo justamente a inserção de um modelo que estava em pauta dentro da Europa, mais especificamente na Itália e na Alemanha, no caso o nazifascismo, e os setores mais de esquerda, os setores mais sociais, todos focados dentro da ANL. Portanto, estes dois segmentos eles tinham papéis absolutamente relevantes e definidos. Daí por que dizermos que eles traziam no seu bojo uma representação clara dos movimentos sociais que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Pessoal, é bom nós lembrarmos que, por exemplo, lá na Sabinada, na Farroupilha, durante aquele período, nós tínhamos defesas de movimentos sociais muito locais, a Sabinada, por exemplo. Mas com o advento da Era Vargas, nós vamos começar a ter movimentos de âmbito nacional. E tem um detalhe importante, é que justamente estes movimentos, eles saem mais do campo em si e começam a despertar a área urbana, haja vista que com a Era Vargas nós temos o início daquilo que nós podemos chamar de processo de industrialização no Brasil. E isto tem um peso significativo. Por esta razão é que as leis trabalhistas elas passam a ser prioritárias. E o movimento social vai contribuir muito com isso. Inclusive, o próprio movimento sindical passa a ter uma importância vital no que diz respeito a esses avanços dos ganhos advindos, por exemplo, da assinatura e do surgimento da carteira de trabalho. Então vejam, pessoal, por exemplo, com esse avanço do processo de industrialização no Brasil, nós tivemos o surgimento do Ministério do Trabalho. Não nos esqueçamos disso, que o Ministério do Trabalho surge exatamente no primeiro período da Era Vargas. E qual a vantagem que agora a classe trabalhadora passa a ter? Evidentemente,
um órgão que representa toda uma organização necessária para que o trabalhador tivesse agora onde recorrer para que os seus direitos fossem assegurados. Em função do surgimento do Ministério do Trabalho, nós tivemos também o advento da carteira assinada, que termina culminando já em 1943, durante já o Estado Novo, com o surgimento da CLT, que foi muito importante, porque através da CLT nós tivemos essas consolidações das leis e, consequentemente, a partir de então, os direitos assegurados, que inclusive vigoram até hoje. Ok, pessoal? Vejam, pessoal, o processo de sindicalização, que é uma característica que vai ocorrer, ele vai surgir exatamente no primeiro período do governo provisório ainda de Vargas. E essas leis que vieram exatamente em função do surgimento do Ministério do Trabalho vão garantir 8 horas de trabalho, licença maternidade, a introdução, como eu falei anteriormente, da carteira de trabalho que surgiu em 1933, vai dar ao trabalhador a possibilidade de uma aposentadoria e, consequentemente, garantias que antes eles não tinham, haja vista que os trabalhadores eram entregues à sua própria sorte. E tudo isso é em função do avanço da consciência de cidadania que dar-se-á em função do processo de industrialização no Brasil. Lembremos-nos que o processo de industrialização que inicia-se com Vargas, ele expande-se para os centros urbanos por ser uma característica própria justamente do processo de industrialização, os centros urbanos. Galera, também quero destacar nesse processo o movimento sindical, que teve um papel importantíssimo. Não pensem vocês que o fato, por exemplo, de ter sido criado o Ministério do Trabalho fez com que o movimento sindical tivesse se acomodado, muito pelo contrário. O movimento sindical, ele cada vez mais buscou que esses direitos que estavam colocados fossem cumpridos na sua íntegra. E lembrem-se que nós também tivemos um momento muito delicado neste período, que foi a intentona comunista de 1935, que antes já havia tirado de circulação a ANL e, consequentemente, deixou a AIB muito livre para apoiar o nazifascismo no Brasil. Portanto, o movimento sindical ele foi também de grande importância para que nós tivéssemos a consolidação dos ganhos da classe trabalhadora no Brasil. Não é à toa que nós tivemos depois, como dissemos, a inserção justamente do movimento estudantil dentro desse processo. Valeu, galera! Uma coisa que eu quero, pessoal, destacar com muita ênfase é o movimento estudantil. Sim, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, ela surge exatamente no ano de 1937, galera, com o início do Estado Novo. Então vejam que o movimento estudantil, do ponto de vista universitário, a União Nacional dos Estudantes é voltado para o ensino universitário, foi um dos grandes alicerces que os movimentos sociais tiveram para justamente ressignificarem o movimento em si de combate e de avanço de conquistas sociais. Daí por que dizermos que o surgimento da UNE, em 1937, traz uma importância significativa e absolutamente necessária para compreendermos o quanto o movimento estudantil contribuiu para o avanço dos movimentos sociais no Brasil, ok? Então, minha galera, é isso. Foi uma oportunidade muito legal de nós falarmos dos movimentos sociais, né, que os dividimos em 3 partes. E este movimento, dentro do que nós conceituamos de Era Vargas, foi fundamental, né, e inclusive com os avanços que estes movimentos tiveram para a consolidação dos direitos assegurados na Constituição de 1988. Portanto, falarmos da Era Vargas é falarmos do início do processo de construção da cidadania no Brasil. Se liguem nisso. Por outro lado, também é falarmos dos avanços
que a classe operária ou a classe trabalhadora brasileira também terão, em função do processo de industrialização que faz com que os centros urbanos, galera, passem a ser agora objetivo e alvo dos avanços sociais, ok? Então fiquem com Deus, mais uma vez agradeço a compreensão de todos vocês e espero que a nossa contribuição tenha sido valiosa para o estudo de vocês, tá? Um beijo no coração e até a próxima aula, com certeza. Um beijo, galera!